Exatamente a mesma coisa que a anterior. No entanto, na terceira invocação, ela avança e, fazendo uma pose ridícula, até mesmo seu mestre fica contente, esperando que agora seja diferente. Então, na última invocação, ela salta novamente sobre o urso e prepara sua espada para atacar. Mas o urso, sem muitas dificuldades, apenas dá um tapa com sua enorme pata e arranca a cabeça da invocação, o que deixa o protagonista ainda mais furioso e frustrado com suas invocações. Então, após algum tempo, e depois de ter derrotado o urso sozinho, ele quer saber se suas invocações têm algum cérebro, pois sinceramente acha que não. Então ele pede para as meninas colocarem a cabeça no lugar. Enquanto isso, ele pede para prestar atenção e explica que quando os monstros são atacados, eles claramente se viram para onde o ataque está vindo. Depois, faz um desenho no chão para ilustrar. Diz que é por isso que as invocações precisam ir para o ponto cego dos monstros. Então pergunta o que aconteceria se eles avançassem do lado onde os monstros estão olhando. As invocações apenas fazem uma cara confusa, como se não tivessem entendido nada, o que o deixa ainda mais nervoso. E se eles não entenderem nada? E se eles não entenderem nada? Ela pede para elas deixarem isso de lado. Então, pensa que é ótimo que o nível da habilidade tenha aumentado, permitindo que invocasse 3 esqueletos, graças ao efeito do colar do rastreador corrupto. No entanto, deve-se lembrar que o problema é que suas invocações não conseguem trabalhar em conjunto, pois repetem o que foi dito a uma delas. Mas sem terem aprendido a lutar juntas, não sabem como fazer. Assim, se vê em uma situação difícil, pois sabe que suas invocações custam 3 vezes mais mana, mas são ainda piores do que antes. Então se levanta e diz que não se importa, pois já chegou ao nível 20 como desejava, e parece que não vai conseguir fazer vídeos de luta por um tempo. Então decide se virar, pede para suas criaturas ajudarem também, pois vão treinar até chegarem ao castelo Bangsu. Pensava que deixaria as lutas para suas criaturas enquanto relaxava, como um necromante deve fazer, mas parece que não vai conseguir evitar a vanguarda. Por isso, conclui que está totalmente sem saída. Após algum tempo, retorna à Associação dos Saqueadores, filial do castelo. O castelo Bangsu por dentro está cheio de jogadores. Jogadores até que um cara sai de uma sala, e todos rapidamente ficam animados ao ver que um certo jogador saiu. Eles querem saber de qualquer jeito qual missão esse jogador pegou. E justamente nesse momento, o protagonista entra e pensa que todos são como animais ferozes. Então ele cobre o rosto e conclui que, pelo visto, parece que esse tipo de pessoa pode ser encontrada em qualquer lugar, já que sabe que eles nem sequer tentam dar o melhor de si sozinhos, pois apenas querem aproveitar do trabalho de outros. Até que alguém o chamou. Um careca quis saber se o protagonista tinha uma missão boa, pois eles poderiam fazer. Eles estavam juntos. No entanto, Irkan não se importou e disse ao jogador para se foder. Enquanto subia as escadas, pensou que não podia deixar que os outros descobrissem que estava fazendo a missão do Aimbre. Ao chegar no topo, entregou sua carta de recomendação do Rotan. O jogador analisou a carta, comentou que estava confirmado e pediu ao protagonista para, por favor, ir até o segundo andar. As pessoas continuavam agindo como se fossem parasitas, tentando entrar de qualquer jeito, dizendo que estavam em grupo com Irkan. Enquanto caminha, se pergunta qual é a recompensa que a Imbre tem para si, pois acha que deve ser algo bom, já que é uma missão secreta e que planeja formar um relacionamento duradouro com ele. Então, ao entrar pela porta, pede licença, mas fica bastante surpreso, pois vê vários livros espalhados pelo local e tudo muito desorganizado. Uma pessoa, meio entupida com a bagunça, quer saber quem é o protagonista, já que não se lembra de ter um compromisso. Esse é o NPC Aimbre. Irkan entrega a carta de recomendação, se apresenta e diz que veio com a recomendação do velho Rotan. O personagem não-player observa a carta e diz que, pelo que parece, o protagonista parece ser um mago novo, iniciante em negras artes. Irkan ri e afirma que apenas foi sortudo, mas pensa que isso não é importante desde que consiga a recompensa. A Imbre comenta que entendeu e que vai entregar as recompensas ao protagonista. Irkan fica contente após receber o livro de habilidades da armadura de ossos e o livro do timoneiro da loucura. Em seguida, agradece a Imbre por ter dado 2 livros muito raros. Ele diz que os negócios terminaram e pede para o protagonista partir. Assim, o sistema anuncia que a missão de aprendizado de Aimbre foi concluída. Ele avisa para o protagonista tomar cuidado ao voltar. Irkan fica surpreso e pede para o NPC esperar, pois quer saber por que a missão terminou tão rápido. Pergunta se precisa dar outra missão, já que sabe que não foi até ali só para ganhar algumas habilidades. Então grita pedindo por Aimbre e diz que fará qualquer coisa. O NPC então agarra a mão do protagonista e quer saber se ele realmente fará qualquer coisa. Irkan confirma, então com uma expressão bastante duvidosa, Aimbre agradece o protagonista.
Em seguida, Irkan recebe a missão entregar o ovo do ninho, que consiste em trazer o ovo do ninho, e para completar não há nenhuma recompensa. Isso deixa Irkan surpreso, pensando que o NPC o enganou. Por outro lado, um cavaleiro passeia pela cidade, deixando as pessoas ao redor bastante assustadas. Logo depois, elas começam a se perguntar se o equipamento que o cavaleiro usa não é muito caro. Ele continua seu caminho e chega à associação. Uma aliada dos saqueadores então se pergunta se aquele é o lugar onde o jogador Máscara Arrow pode estar. O protagonista, após sair da sala do Ahimbre, fica bastante decepcionado, pensando que realmente é possível ser enganado por um NPC. Então sai pensando que achava que ele daria uma missão ligada à missão principal, mas quer saber do que diabos é essa missão do ovo, já que não tem recompensa. Ainda muito frustrado, continua se perguntando se realmente precisa fazer aquela missão, até que de repente um cara estranho aparece bem à sua frente, querendo saber sobre a missão. Não demora muito e vários jogadores se aproximam do protagonista, curiosos sobre a missão que ele conseguiu. O protagonista fica nervoso, pensa que esqueceu deles e se pergunta o que fazer agora. Pensa até em enfrentar todos. Até que de repente surge um cavaleiro exibindo seu poderoso talento, afastando os jogadores. Então o cavaleiro pergunta ao protagonista se tem um momento para conversar, querendo conversar em um lugar calmo. Hir acha tudo isso estranho e se pergunta quem será essa pessoa. Que apareceu de repente, então manda o cavaleiro se foder. No entanto, o cavaleiro se aproxima muito do rosto do protagonista e sussurra, chamando de Máscara Arrow e pedindo para colaborar, o que o deixa muito assustado após ouvir tal nome. Assim vão para um beco na cidade. O cavaleiro diz que se desculpa por causar problemas para o protagonista. Em seguida, toca seu relógio e afirma que sentiu que ali não seria um bom lugar para conversar. Após tirar o capacete, Hirkan fica confuso, pensando que pelo equipamento do jogador, ele deve ser pelo menos um Unker, mas que não se lembra dele. Então você começa a se perguntar sobre o jogador e como ele conhece seu nome de Máscara Arrow. O cavaleiro quer saber se o protagonista realmente é o Máscara Arrow. Hirkan começa a se sentir ansioso e pensa que, nesses momentos, sabe que o que precisa fazer é fingir que não sabe nada. Então ele quer saber quem é esse tal Máscara Arrow que o cavaleiro mencionou, pois o seguiu até ali porque queria conversar, mas realmente quer saber quem é esse Máscara Arrow. O cavaleiro. Um pouco frustrado, ele quer saber se o protagonista acabou de receber uma missão de um NPC chamado Ahimbre. Irkan se aproxima do jogador e pergunta quem diabos ele é e por que deveria compartilhar informações, já que o arrastou até ali. Então, continua fingindo que não sabe nada, mostra o dedo do meio para o jogador e pergunta se ele quer brigar, mas pensa que não tem a menor ideia de quem o jogador à sua frente pode ser. O que sabe é que precisa continuar fingindo que não sabe nada. O jogador fica em silêncio por um momento, mas de repente estende a mão e diz que viu que cometeu um erro e por isso pede desculpas. Irkan suspira aliviado, agarra a mão do jogador e diz que tudo está bem. Em seguida se vira e sai, deixando claro que só permitirá isso acontecer uma vez. O jogador apenas assiste enquanto o protagonista se retira, mas outro jogador escondido ali com suas habilidades diz ao amigo que não acredita que o protagonista seja a pessoa que estão procurando. O cavaleiro enfatiza que algo é certo, ele não é um jogador habilidoso, pois sabe que se ele jogasse Arlord algum tempo atrás, o protagonista não teria deixado seu relógio cair de forma negligente. Já o outro jogador quer saber se realmente terão que monitorar o NPC Himbri, pois a missão do Conde Corrompido está prestes a terminar. Ele pensa que mesmo que alguém descobrisse isso agora, gostaria de saber o que poderia fazer. O cavaleiro explica que a missão do ovo do ninho que o protagonista recebeu é a principal e por isso acha que não devem correr riscos desnecessários. Assim, o mago decide voltar à sua posição. O cavaleiro concorda e se despede. No entanto, alguém estava observando essa conversa. É Irkan que logo percebeu que havia 2 jogadores envolvidos e pensou que certamente eram parte de uma organização, já que estavam trabalhando juntos. Mas acredita que se fossem membros de uma guilda normal, teriam oferecido algum acordo depois de revelarem quem eram. Com isso, concluiu que eles definitivamente não eram pessoas comuns, já que estavam sendo testados daquela forma. Mas permanece intrigado, querendo saber quem diabos eram aqueles jogadores. No dia seguinte, Irkan ainda não sabe o que aconteceu.